Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de filosofia. Esse quadro que eu tenho o maior carinho, que é o filósofo da vez. E hoje nós vamos falar de John Dewey. Então, John Dewey, mais um filósofo do século XIX, ele nasceu em 1859 em Burlington, Estados Unidos, e ele foi um dos fundadores do pragmatismo. Ele faleceu em 1952, muito próximo de completar o seu centenário de vida, né? E ele faleceu em Nova York, Estados Unidos. Então, ele foi fundador do pragmatismo. Ele foi um filósofo pragmático. Vamos entender do que é que essa tendência ela fala. Richard Roth, ele foi um filósofo que definiu a verdade de maneira notória, ele explicando sobre a verdade, né? Onde ele diz: tudo aquilo em que os contemporâneos de alguém acreditam é o que leva as pessoas a serem bem-sucedidas ou se dar bem, nas palavras de Roth. Isso é um tanto uma afirmação disfarçada de ironia, né? Deve ser encontrada em correspondência entre as afirmações sobre a verdade, o estado geral das coisas do mundo, e talvez o mais importante fio da meada dessa tradição seja o pragmatismo de filósofos como os norte-americanos William James e John Dewey. Porque essa questão de verdade absoluta, que foi muito debatida na Idade Média, ela ainda vive na nossa sociedade até os dias atuais. Quando se fala em verdade absoluta, verdade inquestionável, verdade incondicional, né? Então, os pragmáticos, eles têm essa tendência por sempre questionar a verdade. Então, Richard Roth, quando ele fala que tudo aquilo em que os contemporâneos de alguém acreditam é o que leva a pessoa a se dar bem. Aquela ideia de que uma mentira contada várias vezes e levada a crédito por muitas pessoas, ela acaba se tornando uma verdade. De acordo com Dewey, a medida de qualquer crença verdadeira é que ela seja útil. Ela tem que satisfazer um propósito. Ou seja, essa medida ela deve fornecer regras bem-sucedidas para a condução de todas as transações com o mundo. Normalmente as pessoas sobrevivem em suas vidas cotidianas porque têm acesso a um conjunto completo de hábitos socialmente estabelecidos e sancionados. Já são hábitos, já são costumes testados, aprovados e devidamente julgados. Porém, ocasionalmente, esses hábitos sofrem avarias. As relações e respostas às quais as pessoas podem recorrer mostram-se inadequadas nos termos das situações que enfrentam e não conseguem prosseguir. Talvez o cientista não seja capaz, por exemplo, de conciliar o pensamento científico estabelecido com os novos dados que chegam de uma outra experiência. Nesse ponto, ocorre um tipo de dúvida genuína que exige investigação. Então, para dar esse exemplo dos dados científicos, quando um cientista ele atesta ter encontrado a cura para uma determinada doença e ele propõe um tratamento, propõe um medicamento, e aí anos depois surge um outro cientista e diz que aquele tratamento ele não é eficaz, que ele achou e descobriu uma outra sentença. Então é mais ou menos isso, onde se aplica a tal da verdade verdadeira, a verdade absoluta e a verdade condicional, algo que você utiliza por hábito ou por tradição em um determinado momento
ele não vai gerar o resultado que se espera porque ele foi introduzido em uma outra situação ao qual essa ideia ela não se aplica mais. E aí a questão pragmática, será que toda verdade é de fato verdade? Na afirmação de Dewey, após identificar a existência de uma dificuldade que precisa de encaminhamento, a investigação prossegue por meio de isolamento dos elementos significativos da situação problemática. Depois dessa realização, é preciso determinar algumas hipóteses a fim de resolver a dificuldade. Esse é um processo criativo e envolve ir além do que é dado na situação. A situação seria essa daqui, onde tudo é mais ou menos especulativo, onde tudo não passa de aventura, onde envolve um pulo, um salto, cuja propriedade não pode ser absoluta, onde ela não pode ser absolutamente garantida por antecedência, não importa quais precauções sejam tomadas. Segundo o livro do mesmo John Dewey, Democracia e Educação, tem um trecho que diz: como a educação não é o meio de vida, mas é idêntico à operação de viver uma vida frutífera, o único valor fundamental que pode ser estabelecido é exatamente o próprio processo de viver. As etapas finais desse processo de investigação envolvem trabalhar com as implicações das várias hipóteses aventadas, para em seguida criticamente testá-las de maneira experimental. A resolução ocorre com a incorporação de novas crenças na estrutura dos hábitos, o qual permite que as pessoas ajam de acordo com os eventos em suas vidas. A verdade, então, seria aquilo que dá certo. Então, nunca vai haver uma verdade única e absoluta, mas muitas verdades a depender do contexto e do conceito. Para chegar a esse tipo de raciocínio, os indivíduos precisam ser capazes de pensar de modo sofisticado e flexível. Existem aqui claras implicações na maneira como as pessoas devem ser educadas. Em particular, Dewey argumentava que a educação não deve ser didática demais na sua forma. A ideia não é só apenas comunicar a informação para os estudantes sobre absorverem positivamente, mas e sim ao contrário dessa situação. A educação adequada visa estimular respostas imaginativas para novas informações e situações e engajar os estudantes em práticas de ensino ativa e cooperativa. O que eu acho fantástico de Dewey é que ele sai desse clichê religioso para questionar e debater a verdade, mas ele vai questionar essa própria verdade no âmbito social e laico em questão à religião. Em 1952, quando Dewey morreu, o pragmatismo atraía menos interesse dos filósofos profissionais. Porém, seu lugar como figura importante no firmamento filosófico, ele já estava garantido, só pela questão do questionamento em si, assim como sua influência sobre a teoria educacional e o pensamento liberal progressista. Então, um filósofo que ele põe em dúvida a verdade para um processo de progressão e evolução do conhecimento. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, comentários e sugestões, deixe aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se tornar inscrito. Ajuda o canal a crescer, motiva aqui o trabalho do professor para que eu continue colocando essas videoaulas aqui na plataforma. É dessa forma que você me ajuda, me motiva, é dessa forma que você mostra ao YouTube a relevância do canal e é dessa forma que a gente chega ao nosso objetivo, que é dinamizar o ensino público. Fiquem todos bem e até uma próxima.